Voltando agora para o básico, o elemento do crime, a culpabilidade. Para que se fale em culpabilidade é necessário que os seus elementos estejam presentes. Então, não existindo nenhuma causa de exclusão da imputabilidade, não havendo, depois me conta, Marta, me conta aí da tensão que você ficou, porque é tenso o negócio. Não havendo nenhuma excludente de imputabilidade, ou seja, nenhuma causa da exclusão da imputabilidade, um caso de inimputabilidade, qual é a resposta? O sujeito imputável. Ele é menor? Não. Portador de uma doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado? Não. Caso de embriaguez completo, caso fosse mal? Não. Caso de um dependente químico? Não. Cara, então olha só, ele é imputável. Porque eu falei isso na aula passada. O legislador não diz quem é imputável, ele não diz quem tem imputabilidade, ele diz quem não tem. Então, para a gente saber se é caso ou não de imputabilidade, a gente se socorre às excludentes. Tem alguma excludente? Não, então se confirma aí a imputabilidade. Mas confirmada a imputabilidade, o que se confirma é que o sujeito tinha discernimento. Mas isso não é tudo. É preciso dar um passo à frente. Ah, tá, o cara tinha discernimento, beleza. Mas ele tinha potencial consciência da ilicitude? E eu falei na aula passada que isso parece redundante, né? Pô, se o cara tem discernimento, então parece que é uma consequência natural que ele tenha a capacidade de perceber a ilicitude do fato. Se ele é uma pessoa imputável, se ele é um imputável, ele tem potencial consciência. Quem não tem potencial consciência é o inimputável, porque o inimputável não tem nem discernimento. Se ele não tem nem discernimento, ele não tem domínio da consciência, domínio da vontade, ele não vai ter condição de compreender que o fato é típico e antijurídico, que o fato é ilícito. Ele nem discernimento tem. O cara é um doente mental, estava surtado, eu vou questionar, pô, o cara, ele tinha potencial, pô, nem discernimento ele tinha. Agora, uma pessoa com discernimento, nós esperamos que ela tenha, por conseguinte, potencial consciência da ilicitude. Potencial, ou seja, que ela reúna os atributos necessários para perceber quando o fato é ilícito ou lícito, que ela tenha condições de diferenciar o que é proibido e o que é permitido. A gente não vai cobrar isso de uma criança de 5 anos de idade. Por quê? Porque ela não tem discernimento. A gente não vai esperar que ela consiga diferenciar o lícito do ilícito. Aquela criança de 5 anos chega para o coleguinha e fala, seu idiota. Aí você vai dizer, não, como que ele fala isso? Isso é ilícito, isso é injúria, 140 do Código. Cara, ele não tem discernimento. Ele não é abrangido pelo Código Penal. Você não pode falar que ele tinha condições de compreender isso tudo fato. Nem discernimento ele tem. Então, a gente só espera o potencial de quem tenha discernimento, de quem seja considerado imputável. A gente só espera o potencial consciência da ilicitude daquele considerado imputável. Mas nós não vamos dizer que sempre que o sujeito for imputável ele vai ter potencial. Não. A gente espera isso. É o padrão. Seria ridículo dizer, olha, não, a gente geralmente, o que acontece? O indivíduo que é imputável, ele na maioria das vezes não tem potencial. Como assim? É o contrário. Se ele é imputável, espera-se dele isso, né? Que ele tenha condições de compreender a ilicitude do fato. Só existe um caso
em que o sujeito imputável não vai ter esse potencial. E tomem cuidado que eu estou falando em potencial, não estou dizendo em conhecimento, não, em consciência, não. O indivíduo, para a gente falar em culpabilidade, é preciso que o sujeito seja imputável e tenha consciência da licitude. Eu não estou falando em consciência, eu estou falando em potencial consciência. Porque às vezes o sujeito ele não percebe a ilicitude. Ele não consegue ver a proibição naquilo lá que ele estava fazendo. Ele não consegue enxergar. Mas a gente diz assim, mas potencial você tinha. Você não conseguiu identificar a proibição daquilo lá, né? Você fez porque jurou ser permitido, né? Mas potencial você tinha. Condições você tinha. Mas existe um caso em que o sujeito vai perder até mesmo a condição. Ele vai perder até o potencial, que é o caso do erro quanto à ilicitude do fato, também conhecido como erro de proibição. Como é que vai cair na prova? Não sei. Eles podem colocar exatamente como está no código, erro contra a ilicitude do fato, ou eles podem usar essa outra denominação, erro de proibição. O erro de proibição é o mesmo que erro contra a ilicitude do fato, a mesma coisa. É o mesmo que erro de tipo? Não, erro de tipo não se confunde com erro de proibição. O erro de tipo a gente já estudou. É o erro quanto aos elementos constitutivos e do tipo. Artigo 20. O erro contra a ilicitude do fato é o 21, conhecido como erro de proibição. Então vamos dar uma olhada. No artigo 21, olha lá, eu botei erro de proibição, nomenclatura da doutrina. Mas no código aparece essa rubrica, erro sobre a ilicitude do fato. Artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. A gente já aprendeu essa linguagem, né? O que significa inexcusável? Significa não tem desculpa, é indesculpável. Dizer que não conhece a lei não é desculpa. É isso que o legislador está dizendo no artigo 21, uma linguagem mais simples, né? Poderia estar escrito assim, artigo 21, alegar que não conhece a lei não é desculpa. É o que está escrito aí. O desconhecimento da lei é inexcusável. Não me venha com essa justificativa, não me venha com esse argumento de que não sabia que existia essa lei. O problema é seu, vai ficar sabendo agora. Desconhecimento da lei não é desculpa. O máximo que pode gerar é uma atenuante genérica. O artigo 65, eu falei ainda há pouco, do 65, né? Emoção, paixão, falei do 65. O 65, ele tem uma lista de circunstâncias atenuantes e lá consta também o desconhecimento da lei. Se o juiz se convencer que o indivíduo realmente não conhecia a lei, o juiz vai ter uma pena dele. E foi logo nas primeiras aulas que eu falei um pouco sobre o desconhecimento da lei, né? Que eu disse que a lei é aprovada no Congresso Nacional, é sancionada pelo Presidente da República, é publicada no Diário Oficial, às vezes tem um período vacácio, e quando transcorrido o período vacácio, ela entra em vigor e naquele momento ela passa a alcançar todo mundo, tanto aqueles que conhecem, quanto aqueles que não conhecem. Aqueles que sabem da vigência, como aqueles que não sabem da vigência, porque o desconhecimento é inexcusável. Mas pode acarretar aí uma atenuante genérica. Em seguida, o legislador fala assim, o erro sobre a ilicitude do fato, como se dissesse assim, olha, não confundam desconhecimento com o erro. E a gente já fez essa distinção no estudo do erro de tipo. Porque a ignorância não é erro. Ignorância significa ausência de conhecimento e erro implica em conhecimento, mas um conhecimento falso. Então, quando o legislador diz o erro sobre a ilicitude do fato, em outras palavras, quando o indivíduo pensa que sabe, então ele começa dizendo, olha, você falar que não sabia da existência da lei, não é desculpa, isso não cola, não rola. Agora, tem casos que o sujeito acredita que faz algo permitido, quando na verdade aquilo é proibido. É o tal do erro sobre a ilicitude do fato. Errar sobre a ilicitude, pensei que fosse lícito, mas agora eu estou sabendo que é ilícito. Eu jurava que isso daí fosse lícito,
Não é assim, eu jurava que não havia uma lei. Não, não é isso. Existe uma lei, sei que existe a lei, mas eu jurava por algum motivo que o fato praticado naquelas condições e tal não seria alcançado nem por essa nem por aquela outra lei. Por nada, que eu estaria fazendo algo permitido. Se esse erro, essa confusão, ela for considerada inevitável, o sujeito jurou ser permitido o que na verdade é proibido. Mas ele, não um homem médio, esse negócio do homem médio é coisa do erro de tipo, porque envolve dolo, previsibilidade objetiva, aí é um homem médio. Aqui não tem um homem médio. Aqui a gente está analisando a culpabilidade. E analisar a culpabilidade é olhar para o autor do injusto. Então ele está dizendo que jurava ser permitido o que na verdade é proibido. Aí a gente olha para ele, sem tirar os olhos dele, porque o exame, volto a dizer, é de culpabilidade. A gente olhando para ele, conclui o seguinte: esse cara jurava ser permitido o que é proibido. Ele jurava ser lícito o que na verdade é ilícito. Mas ele, não o homem médio, ele não tinha condições de perceber a ilicitude daquilo que fez. Verifique se não é a mesma coisa em outras palavras. Ele não tinha condições de perceber a ilicitude do fato. Então ele errou quanto à ilicitude do fato. É o erro contra a ilicitude. Se ele não tinha condições de perceber a ilicitude, o erro cometido por ele é um erro inevitável, um erro invencível, logo excusável. Agora, ele diz: pensei que fosse permitido, agora eu vejo que isso é proibido. Aí a gente olha para ele e conclui o seguinte: realmente, o cara errou. Ele jurava ser permitido, que na realidade é proibido. Mas ele, não o homem médio, ele tinha condições de perceber. Ele tinha potencial. Ele não percebeu. Perceber, ele não percebeu não. Mas potencial ele tinha. Condições para perceber ele tinha. Aí o erro dele vai ser considerado um erro que ele poderia ter superado, um erro vencível. Ele não perdeu esse potencial, ele teve potencial afetado, sem dúvida, mas ele não perdeu esse potencial. E a gente só vai isentar de pena quando o sujeito não tiver o potencial, porque o potencial consciência é um elemento da culpabilidade. A partir do momento que eu vejo que o potencial ele tinha, ora, ele não pode ficar isento de pena, tá? Então o que ele vai conseguir é uma redução. Aquele mesmo esquema que nós usamos para a imputabilidade em virtude da doença mental serve. Então, se ele tinha o potencial consciência, ele vai sofrer a pena. Se ele não tinha potencial consciência, ele é isento. Faltou a ele um elemento da culpabilidade. Agora, se ele tinha o potencial consciência, porém afetado, bastante prejudicado esse potencial, ele tem a pena com redução. O potencial dele estava mais ou menos, então tem uma pena mais ou menos, uma pena intermediária, redução de pena. E aí